Qual é, Maraca? Mais uma vez a gente tá aqui com mais um episódio especial e o cara que conhece bem aqui, né, Thiago? É a segunda temporada, um convidado especial que sabe muito bem de Flamengo, de Fluminense, né? Toró, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Que isso, prazer é todo meu, muito obrigado, é uma honra pra mim estar aqui sentado nessa cadeira onde passou diversas pessoas importantes no futebol, fora do futebol, enfim. Pra mim é uma honra estar voltando à minha casa. Então é o seguinte, já que você tá voltando à sua casa, fala pra gente, o que passa na cabeça quando você entrou aqui? Quando você saiu do carrinho ali com o Alexandre, já vieram falando da antiga, mas quando você olhou aqui, Maraca vazio, te esperando. Porra, Alexandre me conheceu menino, um garoto hoje, depois de muito tempo já um pai de família, um homem formado, eu volto a reencontrar um grande amigo, isso pra mim é muito, muito gratificante. E quando eu entro no Maracanã, vem várias lembranças, né, de quando eu comecei a fazer preliminar aqui com o Fluminense. E fui campeão aqui várias vezes, 2006 contra o Vasco, 2009, aqui com minha família toda assistindo o campeão brasileiro pelo Flamengo depois de muito tempo. Eu acho que aqui só tenho boas recordações. E você falou um negócio legal, é que nesse formato aqui, nesse Maracanã, você só jogou uma vez, né? Só uma vez, joguei Goiás, eu jogando pelo Goiás, joguei Goiás e Flamengo, Fluminense aqui no Maracanã, uma vezinha só. Peguei o Maracanã antigo, esse aqui muito mais bonito, né? O outro muito mais... hoje está mais elegante, mas o outro era muito mais um Maracanã de verdade, mas continua sendo um palco muito lindo. E pra você, hoje tá fiado, né? Vou te tu cortar, tá vou te animado, cortar, vou te cortar. Vai na fé. Como é essa sua relação com o Maracanã? Assim, você falou que teve tempo como torcedor, teve tempo de preliminar, teve tempo jogando aqui naquele outro Maracanã, jogando no Maracanã como está aqui hoje e hoje voltando. Como é que representa essa relação sua com o Maracanã? Cara, é muito legal porque eu sou filho único, né, cara? E aí meus irmãos me traziam pro Maracanã quando eu era pequeno, nas costas deles. Na verdade, meu pai, que é botafoguense, né, tentava me incentivar a ser Botafogo. Eu comecei nas categorias de base do Fluminense e vim assistir vários jogos do Fluminense aqui. Era muito bacana ver e sempre tive um sonho, né, de um dia estar lá dentro do campo. E graças a Deus eu realizei esse sonho de estar dentro do campo, ganhar título com a minha família aqui assistindo. E pra mim, o Maracanã é especial, independente de tem vários campos onde a gente já jogou, já passou em todos os lugares do mundo, enfim, do Brasil, mas aqui é um especial. E cara, você falou de um negócio que hoje não tem quase mais, né? Que são as preliminares. Que acho que muita gente que viu ali tinha aquela expectativa de ver os jogadores da base depois do profissional e tudo mais. E você sempre teve uma expectativa muito grande em cima de você, né? Tanto por causa do seu apelido, se você quiser explicar também pra galera que não conhece. Como que foi passar por essa expectativa e por ter essa experiência de jogar na preliminar no Maracanã e tal, pra até chegar lá na frente depois? Cara, era importante, por quê? Porque normalmente quando a gente jogava, o primeiro tempo estava vazio, e aí quando a gente terminava o primeiro tempo e subia pro segundo tempo, já começava a vir a torcida, e aquele já motivava um pouco mais a gente. E aí isso foi mais ou menos um teste para quando a gente chegar no profissional já estar preparado, já saber qual seria a pressão, porque o torcedor chegava e cobrava também já. Era legal, porque eu fazia bastante gols quando eu era jovem, nesse campo aqui, e aí veio o apelido Toró, né? Fazia chuva de gols, mas a recordação que eu tenho do Maracanã é única. Você falou um negócio bacana aqui também, não sei se muita gente vai se ligar, fazia muito gol porque você tem um histórico atacante ali, né, antes de fazer aquela transição ali pro meio no volante. Como é que foi isso? Como é que foi essa mudança, assim? Eu era o camisa 10, né? Era o camisa 10 nato mesmo, fazia bastante gols na base. Aí depois eu tive uma cirurgia muito séria de joelho, onde eu perdi algumas coisas, né? Força, enfim. E aí, Ney Franco, em 2006, no meu primeiro jogo da Copa do Brasil, a gente fez uma intertemporada em Manaus. E aí nessa intertemporada ele me testou como volante. E aí viemos pro jogo contra o Vasco aqui. E eu de volante já. E aí foi uma readaptação que eu tive que fazer no futebol. Graças a Deus deu certo. Lógico que é muito complicado quando você é um 10 que só pensa para frente, ter que dar um passo para trás e ser um marcador. Eu pensava que as coisas de repente não funcionariam da forma como eu queria que fosse. Mas acho que Deus colocou tudo no devido lugar. E como foi a reação, cara, na hora que assim, esse cara tá maluco, quer mudar de volante? Não, isso foi na final, porque em 2006 a gente ganhou da semifinal dele, ele tava no Ipatinga, a gente no Flamengo, ganhamos na final, ele trocou, veio jogar com a gente. E a gente foi fazer uma intertemporada. Ontem o vitorioso, né, o Renato Augusto também estava na arquibancada assistindo nossos jogos, e nessa intertemporada ele colocou o Renato para jogar de número 10 e me colocou de volante. Foram duas novidades do time, eu nunca tinha jogado de volante na minha vida. Achei estranho, mas quando você trata de Flamengo, quando você trata de uma final histórica, um grande rival,
Eu falo, tem que ir. Vou com o coração, vou do jeito que for, tá com medo, tá nervoso, vai com medo e nervoso mesmo. E foi assim, graças a Deus, deu certo. E aí, olha só, você falando, a gente já tá falando um pouquinho de Flamengo, mas você teve aquele início no Fluminense, na base, teve alguns anos ali. Como é que foi essa transição? Como é que foi pra você, assim, primeiro, caramba, e agora? Vou sair do Fluminense, vou pro Flamengo? Como é que era a sua expectativa de ter essa recepção, principalmente de torcida, né? Que muita gente fala, cara, é complicado, a gente fica com o pé atrás. Como é que foi, assim, o processo e a chegada ali? Cara, eu peguei no Fluminense, eu tive uma experiência muito boa no Fluminense, porque meu primeiro jogo profissionalmente foi aqui contra o Botafogo. E aí no meu time tinha Ramon, Romário, Edmundo, Roger. Era um time muito qualificado, onde tinha estrelas que já tinham jogado mundialmente bem, Romário, campeão do mundo, enfim, Edmundo. Os caras que dispensam comentário. E eu fui pegando experiência com isso. Tive poucas oportunidades no profissional do Fluminense, devido ao meu contrato que se encerrou. E aí quando eu teve a oportunidade de jogar no Flamengo, eu tive uma proposta para sair, para ir para a Alemanha. Mas aí quando veio a proposta do Flamengo, acho que a maioria dos jogadores, se não todos, mas a maioria dos jogadores tem um sonho de um dia vestir a camisa do Flamengo, e para mim também não era diferente. Por mais que eu respeitava o clube que eu estava e sempre respeitei, mas quando se trata de Flamengo, seleção brasileira, enfim, todo mundo tem vontade. E aí quando apareceu essa oportunidade, eu não pensei duas vezes e fui. E aí no Flamengo você faz uma história muito bacana e juntando Flamengo e Maracanã e você era sucesso. Carioca, Copa do Brasil, brasileiro. Você esperava ali quando você chegou ali, realizou aquele sonho, né? Vestir a camisa do Flamengo. Cara, vai dar tudo certo, mas esperava que fosse dessa forma? Não esperava, até porque quando eu cheguei no Flamengo, o Flamengo estava vindo de um ano difícil. Que foi em 2005, quando o Obina fez o gol contra o Paraná e livrou o Flamengo do rebaixamento. E aí o Flamengo estava vendo de um ano difícil. E aí eu pensei, pô, esse ano vai ser um ano pra galera meio que se firmar de novo e no próximo ano a gente começar a caminhar. Mas não, foi algo de imediato. Acho que o Papai do Céu me colocou no momento certo, na hora certa, com certeza no time certo, pra eu fazer minha história que eu precisava no futebol. E começou logo com esse título, uma final contra o Vasco, né, cara? Qual é a diferença, assim, de jogar os clássicos vestindo a camisa do Flamengo? Cara, muito diferente. Com certeza eu respeito todas as torcidas, muito. Respeitava muito a torcida do Fluminense, onde eu tinha passado, mas do Flamengo é diferente. E aí quando se trata de um clássico, quando se trata de uma final, porque não era um carioca, simples carioca, porque a gente ia ter de repente aquela final todos os anos, mas quando se trata de uma Copa do Brasil, que a gente sabia que seria uma hora ou outra a gente ia ter aquela, e aí a gente não podia desperdiçar. E quando tu entra em campo, tu olha para cima e tu vê a nação, acho que não tem como dar diferente sem ser correr. E aí é isso que eu pensava, tem que correr, tem que me desdobrar, tem que dar a vida, porque eu tenho certeza que eles lá em cima estão dando a vida pela gente. E como é que foi o jogar contra e depois jogar junto com eles? Já que você falou dessa questão do apoio da torcida, né? Você já esperava um pouquinho de como seria por ter enfrentado, né? Sim. Como é que foi quando você entrou ali a primeira vez, Maracanã lotado, torcida te apoiando, primeira vez que gritaram o seu nome, como é que foi isso aí? É verdade, diferente, é muito diferente, porque a gente jogando contra, a gente já sente essa pressão, como que é. Porque eu também já joguei muito contra vários jogadores, e os jogadores, quando a torcida começava, olhava para cima e falava que é diferente. E realmente é diferente, é uma torcida muito diferente. E quando eu jogava contra, eu ficava, caraca, diferenciada mesmo essa torcida. E aí quando eu vim a favor, e aí eu vi que tudo se confirmava, os caras apoiam o tempo todo, e todo mundo fala, deixou chegar, já era. Por quê? Porque os caras são 12º jogador, e quando eles entram em campo junto com a gente é completamente diferente. E aí você teve um período meio que de altos e baixos também no Flamengo, Sim. né? Até tava vendo essa entrevista lá no Charla também, mandar um abraço pra galera do Charla, que Os caras são é gente super boa parceira demais, também. isso aí. Você falou um pouquinho sobre isso, né? De como foi que você pegou meio de surpresa que foi pra Libertadores, você acabou não sendo inscrito e tudo mais. Como que foi também, acho que tem o lado, né, o Flamengo, todo mundo sabe que é muito aquilo de céu ou inferno, né? Quando tá bem, tá muito bem, mas quando tá mal também é difícil, Isso né? Fala pra gente um pouquinho de como foi pra superar isso tudo, enfim, você também já que já tinha essa expectativa, como é que foi receber esse outro lado um pouquinho mais negativo também, enfim? Sim, a gente foi campeão, tinha acabado de ser campeão em 2006, era um sonho pra mim, disputar uma Libertadores. E aí, pô, todo moleque quer disputar uma Libertadores, Copa do Mundo, enfim, tá em time grande. E, pô, eu tive a oportunidade já de começar em time grande, que é o Fluminense. Tive a oportunidade de jogar uma Copa do Brasil, Carioca, ser campeão com o Fluminense, perder uma Copa do Brasil, chegar naquele gostinho. E aí meu sonho também era disputar uma Libertadores, que estava sempre no planejamento de todo jogador. E aí quando chegou em 2007 eu não fui inscrito, lógico que bateu aquela tristeza. Respeito, com certeza, sempre respeitei, até porque é um grande amigo meu até hoje, o Ney Franco, o treinador. Mas naquele momento ele optou por não me inscrever. No momento eu não entendi bem. E aí comecei a esmorecer um pouco, ficar abatido um pouco. Aí começaram a sair notícias nos jornais em que
eu poderia ser negociado, mas aí na época o presidente Kleber Leite me deixou muito tranquilo e seguro, falou que eu fazia parte do grupo, se aconteceu aquilo é porque foi a opção do treinador, mas eu fazia parte do grupo para continuar treinando, que poderia dar certo, mas mesmo assim eu baixei muita cabeça e tal, mas depois eu botei o carro no trilho de novo e via que para estar ali no Flamengo eu tinha que concorrer com todo mundo e muita gente atrás de mim que dependia de mim, e ia ser eu estando daquele jeito que eu ia mudar minha situação, só trabalhando, e foi o que eu fiz. E graças a Deus deu certo, consegui reverter a situação, mas com certeza é um momento difícil pra caramba, quando você tem o torcedor que às vezes não tá do seu lado, é muito difícil. É o contrário, né? Quando tu tem o torcedor do teu lado, tudo vai. Mas quando tu não tem, é difícil pra caramba. E eu não tinha naquele momento, mas trabalhei, o torcedor entendeu o meu trabalho e graças a Deus deu tudo certo. Você falou dessa relação com o Ney Franco, mas tem um outro cara que já esteve aqui com a gente. E quando esteve aqui, ele é muito de resenha, né? E ele falou de um monte de jogador, né? Pô, mas eu não posso citar o nome de nenhum, mas pô, tem um que tem muita história comigo, meu garoto, meu filho, Joel Santana. Esse é uma lenda, né? Ele veio aqui, contou aquelas histórias dele toda e não deixou de falar de você. Queria que você contasse um pouquinho dessa relação com ele, assim. Muita gente acha que a relação jogador e treinador, muitas vezes é dentro de campo ali, instrução, briga, esporro, chamada, comemora quando tem gol, briga quando erra, mas como é que era essa relação com o Joel, assim? Cara, eu já sou o seguinte, hoje eu tô com 37 anos, né? A pessoa vai ficando um pouco mais madura, vai vendo que o lado ser humano conta muito. E hoje o que menos tem é esse lado, porque às vezes o torcedor não entende. Quando a gente chega em campo, o jogador recebe muito, tem que fazer. O jogador recebe muito, tem que jogar. Não, às vezes tem um lado ser humano e o Joel trabalha muito em cima disso, do lado ser humano do cara. Por isso que ele é o respeitado, por isso que ele é o papai de todo mundo, por isso que ele, é muito bem quisto por todos os jogadores. Não tem um que fala um ai dele, por quê? Porque ele vê muito o lado ser humano. Lógico que dentro de campo vai ganhar quem merece, até porque ele é um grande profissional, mas do outro lado também tem. Mas quando tu tem um cara que é teu amigo, que é o teu pai, que é teu parceiro, que é o cara que, que tá ali, o seu gestor, que te ajuda e te trata como um amigo de verdade, não tem como, tem que correr por ele. E o Joel era assim, o Joel era mais do que um treinador pra gente, o Joel foi um pai, pra mim particularmente, esquece, falo com ele até hoje, a gente se fala direto e fez história nos 4, né? Nos 4 aqui do Rio de Janeiro, pra mim, ele merecia uma estátua aqui do Maracanã. Ele meteu essa aqui também, falou, não, eu sou o rei do Rio, já ganhei tudo aqui. Ele merecia uma estátua aqui do Maracanã. Ele é de verdade o rei do Rio, o nosso rei, né, o nosso pai. E o Joel, só tenho coisas boas pra falar dele, porque é um cara muito, muito especial que foi na minha vida, é muito especial na minha vida e sempre que a gente se encontra é risado o tempo todo. Resenha boba que deve ser, né? Pô, imagina. E a gente tava falando antes aqui até a gente comentou do David Braz também, né, que também era um cara muito resenha, também teve aqui com a gente. Como que era o dia a dia desses grupos, assim? Claro que o David foi depois de 2009, né? Sim. Mas como que era o dia a dia, assim, com a galera? Eu acho que o pessoal não tem muita noção de como que é o relacionamento entre os jogadores ali no dia a dia e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho dessas resenhas, como que era, as histórias do Joel, enfim. Cara, nós jogadores, eu passa muito mais tempo juntos do que propriamente com a família. E a gente cria uma identidade, uma identificação muito bacana, cara. É tu entender, tu saber que o cara chegou triste num dia, tu já sabe que tá acontecendo alguma coisa. Por exemplo, o David Braz chegava rindo o tempo todo, a gente já sabia, o dia que ele chegou assim, tava acontecendo alguma coisa. O Juan, por exemplo, o lateral esquerdo, chegava ranzinhos o tempo todo, a gente já entendia o lado dele, e assim vai. E o Joel também. O Joel era um cara que era muito observador, por mais que todo mundo... o Joel é velho, gagá. Mentira, o cara é observador pra caraca. O cara prestava atenção em todos os mínimos detalhes. Tu chegava de um jeito, ele já sabia... Parecia que esse cara não tá bem, ou esse cara tá muito feliz, esse cara fez um gol final de semana, tá muito acima, vamos descer um pouco do salto. E ele sabia, sabe? Ele é um ótimo gestor nessa situação, colocava todo mundo no seu devido lugar. Não é porque você fez um gol final de semana que você é o melhor do mundo, não é porque tu jogou mal e a torcida te vaiou que tu é o pior do mundo. E ele colocava sempre isso na nossa cabeça. E para administrar um grupo, onde ele passou nos 4 grandes, com vários jogadores, São Paulo, Belo Horizonte, tal, as coisas todinha, Salvador, é difícil. Eu imagino que seja muito difícil ser treinador. E ele conseguiu exercer muito bem a função dele e, melhor ainda, conseguiu formar homens. Você fala dessa questão da relação assim, treinador-jogador, a gente tem um exemplo muito claro disso hoje, que é o Diniz. Né? O Diniz, acho que todas as entrevistas dele, ele fala da importância que ele vê nesse relacionamento dele com o atleta, muitas vezes recuperar atletas, né? Acho que tem o caso do John Kennedy, que tinha sido emprestado e pediu aquela oportunidade, professor, confia em mim? Eu falei, então eu vou confiar, volta. E fez a história dele, tá fazendo a história dele no Fluminense. Como é que você vê hoje essa relação, assim, principalmente do Diniz, assim, que deixa isso muito claro, depois do jogo ontem falou um negócio muito legal até, que ele falou assim,
não tem jogador ruim em time grande, né? Às vezes o cara tá passando por uma fase ruim e tudo mais, mas o pessoal tem que lembrar que é todo mundo ser humano, como você falou também, enfim. Então acho que é um... É um cara que foi boleiro, né, cara? Uhum. É um cara que foi boleiro. Eu peguei o Diniz, na verdade, o Diniz era profissional e a gente na base. E na época na base, ele, Jorginho, Rony, Magnata, os caras todinhos a gente viu. Os caras, pô, de vez em quando eles iam em Xerém. Pô, o Diniz comprava piscina de plástico pra gente lá em Xerém, que a gente era da base. Ele comprava, ou seja, ele já tinha esse perfil lá atrás de um cara que ajuda o próximo, que pensa nessa situação. E são poucos que vê isso, né, cara? São poucos. Aí tu pega lá atrás o Abelão, que também, pô, gente boa pra caraca, que é esse cara gestor. Aí hoje tu tá falando, pô, a gente, lógico, que o treinador hoje tá na seleção, que é o Dorival Júnior também, excelente treinador, conheço pessoalmente, me levou, me contratou para o Atlético Mineiro, e um ótimo cara também, sensacional. Diniz, Renato Gaúcho, sabe, Tite, são esses caras que hoje são diferenciados no Brasil. Lógico que todos os treinadores têm a sua qualidade, mas a gente, quando se fala de Diniz, cara, hoje a gente está vendo um time que encanta, um time que joga bonito, um cara que não está copiando ninguém, está fazendo o trabalho dele, independente se o resultado vai sair positivamente ou negativamente para ele, ele continua com a mesma filosofia de trabalho, pensando e tudo. Cara, eu particularmente sou um fã do Diniz, gosto muito, não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas o que eu vejo de fora e as pessoas que trabalham com ele, só tem coisas boas para falar dele. Por exemplo, o Renato Augusto, um amigo meu pessoal, particular. Fiquei muito feliz ontem com a vitória, o rendimento dele com 20 e poucos minutos dentro de campo. Ele mostrou que ele é o Renato mesmo, né? Absurdo, fora do normal. E fala muito bem do Diniz. O David Braz, que é meu parceiro também, o Papos também fala muito bem do Diniz. Ou seja, não tem o que tu falar de um cara desse que é o que eu te falei. Que ele não quer saber de jogador de futebol, ele quer saber do homem. E ele forma homem. Isso é muito bacana. Cara, e 2009 eu acho que também foi um momento muito especial, né? Do título brasileiro, que não acontecia há muito tempo no Flamengo. Acho que muitos torcedores até nem imaginavam que eu vi o Flamengo ser campeão brasileiro assim de novo. E teve também esse lado de ter o Andrade, que era também um cara mais de relacionamento com vocês, né? Sim. Fala um pouquinho sobre aquele grupo de 2009 também. O Andrade foi um cara que é ídolo no Flamengo. Ídolo, tem muita moral dentro do clube. E não parecia. Parecia um simples ser humano normal que estava ali treinando a gente pela humildade, não pela gente. Pelo contrário, a gente viu o Andrade, idolatrava ele e ele mesmo não acredita que ele possa ser essa pessoa. Cara tão simples, humilde, gente boa. Um cara que a oportunidade, às vezes a gente pensa, pô, caiu no colo do cara, não. O cara estava no Flamengo, colheu. Aí Deus colocou ele naquele momento. O cara tinha sido o último campeão brasileiro pelo Flamengo e depois foi o treinador, campeão, o 6º título, o cara jogava com a camisa número 6. Cara, é uma situação que depois tu vai parar pra pensar, pô, o cara merece estar ali, sabe? É um cara, gente boa demais, um cara com um coração absurdo. Pô, tinha vergonha de falar com a gente, de dar esporro, de ser um cara duro com a gente no momento que tinha que ser. E ganhou o grupo, cara, ganhou de uma forma que, na verdade, ele já tinha o grupo da mão quando ele era auxiliar. E aí, quando ele foi treinador, foi uma escolha nossa, do grupo. Sentamos, conversamos e tal. Decidiu, Andrade vai ser, corremos por ele. E não tinha que dar diferente esse resultado. A gente mereceu. O cara ganhou depois de muito tempo dentro da Vila Belmiro contra o Santos e foi lá e ganhou. O cara tem uma história bacana no Flamengo, conhece o Flamengo e mereceu aquele título. Você falou uma curiosidade agora. Nós escolhemos, nós conversamos, escolhemos. Como é que é isso? Muita gente fala assim, tem grupo que não gosta de treinador, tem grupo que se dá bem com o treinador. Como que foi a situação assim, de vocês conseguirem conversar um pouquinho e surgir esse papo? Claro, porque o Andrade não está com a gente aqui. Porque naquele momento o nosso treinador atual tinha sido demitido. E aí tava poucos treinadores no mercado naquele momento. E aí a gente, entre nós do grupo, conversou, a gente tem um cara dentro da casa, tem um cara que já conhece o grupo, jogador por jogador, por que a gente vai tentar, de repente, nesse momento, escolher outro treinador, que vai vir de fora, que vai ser outra filosofia, por que a gente não pega o cara da casa e treina, e fica com a gente? E aí o presidente resolveu acatar as ordens, foi lá, ajudou, colocou ele dentro do grupo, as coisas foram dando certo, e ele foi atendendo as expectativas, e aí no final, como interino, virou o nosso treinador. E tinha alguns líderes também nesse grupo de peso aí, né? Tinha. Só uma galerinha sem experiência. Adriano, Pet, Léo Moura. Léo Moura, Alves. Os caras eram uns líderes bons pra caramba, né, cara? Que ajudou pra caramba nessa escolha do treinador. Cara, e um negócio muito legal, acho que 2 campanhas que marcaram muito, assim, dessas que você viveu, além de 2006, claro que foi um título, mas
acho que foram arrancadas de 2007 e 2009, que também foi uma arrancada ali que muita gente não esperava, né? Queria que você falasse um pouquinho de como foi, assim, nesses dois momentos, a união do grupo para acreditar que era possível, né? Porque 2007 foi aquela questão que ficou fechada com o Maracanã para obra, então Sim. O Flamengo ficou sem jogar aqui um tempão. E 2009, um título que muita gente não esperava e que veio ali. Então como é que foi isso do grupo se fechar? Acho que o apoio da torcida também foi fundamental, mas como é que foi esse momento? Cara, quando a gente chegou em 2009, o time já estava com uma casca muito, muito bacana. Por quê? Porque a gente tinha a espinha dorsal, né? Que foi de 2006, 2007 ali, que aí o Bruno chegou depois, mas ainda tinha o Diego goleiro, aí tinha o Bruno, tinha o Léo Moura, aí tinha o Angelim, tinha o Juan, aí tinha eu no meio, ou seja, essa espinha já tinha. Aí o Flamengo, teve a ousadia de contratar só belos jogadores para fazer o entorno e ficou maravilhoso, cara, mas a gente sabia que uma hora um título de expressão, lógico que a gente tinha ganho a Copa do Brasil em 2006, tinha muito tempo que o Flamengo não tinha ganho, mas a gente sabia que uma hora a gente ia pegar um título de expressão pelo que estava se formando. A gente estava formando uma família muito bacana, cara. A gente sabia que se não fosse o brasileiro, uma hora a gente ia pegar uma Libertadores. Porque a gente teve a falta de sorte, né, cara? O azar de 2008 aqui, perder aquele jogo contra o América aqui, um jogo que a gente fez um excelente jogo lá. E na volta a gente deixou escapar esse jogo aqui. A gente precisava dar uma satisfação para o nosso torcedor, que merecia, que estava de repente carente de um título tão expressivo quanto esse, e a gente foi atrás do brasileiro. Depois, se eu não me engano, com 12 pontos atrás. A gente buscou, a gente acreditava dentro da gente ali no nosso grupo, a gente sabia que era difícil, mas a gente acreditava porque a gente era muito unido. E aí quando o pessoal foi deixando a gente sonhar, e Flamengo sabe como é, né? Chegou, já era. E aí como é que era para vocês, assim, jogo pós jogo? Deram 12 pontos. 9, 6, 3, cara, como é que era ali os bastidores, pós-jogo, mais uma vitória, falta menos, como é que era o clima? Acho que ainda teve um jogo aqui, se eu não me engano, acho que foi Flamengo em Goiás, que era pra vocês passarem, aí foi 0x0, 0x0 o jogo, que tava lotado, teve mosaico gigante e tudo mais. O time do Goiás bom, o Léo Lima, Fernando, tava muito bem, não passamos, aí depois fomos pro jogo contra o Náutico lá. O time do Náutico bom pra caramba, muito bom o time do Náutico. Fomos pra lá contra o Náutico, ganhamos o jogo. Aí, deixaram a gente sonhar. Fomos pro jogo contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, na época, em segundo colocado. Fomos com um ponto atrás deles. Fomos pro jogo lá contra o Atlético Mineiro. Ganhamos, gol do Pet Olímpico. O Maldonado não tinha feito um gol o campeonato todo, foi lá e fez o gol. Ou seja, a sorte tava pro nosso lado, legal, né? Ganhamos, ultrapassamos, ficamos em segundo. Depois pegamos o Corinthians lá. Tem aquele pênalti que o Felipe não pula, né? O Felipe não foi, o lançamento que eu dei pro Zé. A gente até brinca até hoje, a gente fala que a gente se fala no olhar, né, Zé? Que ele olhou pra mim, eu lancei, ele fez o gol. E aí, daquele momento ali, a gente assumiu a liderança no penúltimo jogo. Foi que aí o Goiás, que empatou com a gente aqui, foi no Morumbi e passou o São Paulo. Ganhou do São Paulo lá, no Morumbi, com o falecido Fernandão, Léo Lima. Os caras jogaram muito contra o São Paulo lá, ganharam o jogo. E aí, os caras tiraram o docinho da gente aqui, depois foram lá e deram o doce de novo. E aí foi ali que a gente veio pro último jogo aqui, imaginando que seria um jogo teoricamente um pouco menos difícil, porque o Inter depois entrou na parada com a gente pensou, o Grêmio vai dar uma aliviada. Mais nada, cara, chegou aqui Douglas Costa voando, os caras voando, Maílson e tal, do outro lado tinha o Túlio também, né? O volante que tinha jogado os 3 jogos contra a gente, que a gente foi campeão no Botafogo, né? E aí os caras não tiraram o pé, foram bem no jogo, mas graças a Deus deu tudo certo. David Braz também não fazia gol nenhum, fez o gol pra gente. Depois o Angelim, que o cara que, se tivesse lógico, a gente tinha um Imperador, tinha os caras todinhos, mas se tivesse um cara que merecia fazer esse gol e ficar marcado na história de verdade do Flamengo por ter feito um gol do título, esse cara era o Angelim, foi ele que fez isso, porque o cara é sensacional como pessoa, como jogador, profissional absurdo, e aí graças a Deus deu tudo certo. E o David falou aqui que nesse último jogo, o pensamento era justamente esse, cara, acho que, tá com a gente, né, e o Grêmio não vai, né, o Inter, e quando vocês entraram em campo, o clima foi justamente ao contrário. Como é que era ali, cara? Como é que um olhava pro outro? E o Grêmio faz 1x0, né, tá indo, né? Exatamente. Pode ser por isso que, de repente, os 10, 15 primeiros minutos, porque a gente sabe, né, os 10, 15 primeiros minutos são a parte do momento do jogo que é mais difícil, né, que é o time onde entra desconcentrado, entra um pouco ainda frio, são os 10 primeiros 15 minutos e os 10, 15 primeiros minutos do segundo tempo. E a gente, por estar pensando dessa forma, eu acho que entrou esses 10, 15 primeiros minutos um pouco mais relaxado. Os caras vão chegar e vão jogar assim. Quando foi ver, os caras fizeram 1x0 aí que a gente foi acordar e começou a passar o filme, né?
do América do México na nossa cabeça e vinha minha família toda aqui, minha filha e tudo, mas e a gente foi pro vestiário, conversou e não sei se tu lembra, mas o primeiro gol do David, o Adriano pede pênalti, né, porque bate na mão e aí o Papis fez o gol. E aí depois no segundo tempo eu já tinha saído, tava bem desse lado aqui do banco, ajoelhado ali no banco, quando o Angelim cabeceia, a única coisa que eu faço é só chorar. Só chorar e saber que eu entrei pra história do meu time de coração, o time que eu sempre tive vontade de jogar, o time que eu tava ali porque eu queria estar ali, porque eu gostava de estar ali, porque eu amava estar ali. E entrei pra história com minha família toda no Maracanã, vendo o jogo, minha filha tinha acabado, sabe, de nascer. E ver não, né? Na verdade ela tava aqui, mas só ela mesmo, né? Mas depois ela começou a entender de futebol e saber que o pai dela fez história no maior palco do mundo, que é o Maracanã, e num dos maiores times do mundo, que é o Flamengo. Cara, e você jogou no Flamengo 2006 a 2010, né? 2006 a 2010. Você ganhou 3 cariocas, um brasileiro e uma Copa do Brasil. Isso aí. Pô, quando você olha pra trás, o que tipo assim, tu para pra pensar às vezes, ou tu já chegou a rever jogo, alguma coisa tipo assim, de parar e pensar, cara, pô, olha o que eu conquistei, sabe? Cara, eu às vezes, assim, cara, eu falo com todos os meus amigos, às vezes, que eu não, sabe, eu não ligo pra isso, porque, na verdade, cara, eu não quero ser, sabe, um exemplo pra torcida, um exemplo para as pessoas, eu quero ser um exemplo pra vida, sabe? Quero deixar um bom legado, quero ser um exemplo para meus filhos, minha filha hoje, né? Um exemplo para meus pais, pros meus amigos. Isso sim eu quero deixar um legado. Por isso que às vezes eu paro, não sou, mas aí quando eu vou na rua e alguém pede uma foto, pede isso, quando a minha filha vai na escola e fala que viu o pai dela ali, aí eu paro e vejo, pô, cara, eu conquistei. Sabe, aí que começa a cair a ficha e ver, porque eu não vejo por esse lado, sabe? O Toró, isso, conquistou. Legal, fica marcado na história. Mas não é só isso que eu quero. Eu quero mais, eu quero que as pessoas me vejam como um exemplo de vida, sabe? Como um cara que deixou um legado bacana. Porque eu sei que isso tudo vai passar, sabe? Hoje é a história de outro. Hoje é Gabigol, hoje é Bruno Henrique, hoje é Everton Ribeiro, Diego. E hoje eu sou, como sempre fui, torcedor do Flamengo. E hoje é o momento dos caras. Por isso que eu às vezes olho pra trás e falo, pô, conquistei, mas passou, entendeu? Sou feliz, fui feliz, mas não consigo ver com essa dimensão, assim, dessa situação, sabe? E como torcedor, cara, o que você tá achando de Flamengo agora, já que você falou desse ponto aí? Cara, esses últimos anos, muitos títulos e tudo mais, sim, né? eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito do Tite. No passado, porra, ele conseguiu dar um jeitinho. Esse ano eu acredito, ele fez o que ele fez pelo Corinthians, o que ele fez pelo Inter, isso aí não discute. O que ele fez pela nossa seleção, infelizmente não levamos a Copa, mas porra, ele deixou um bom legado ali pro Dorival que tá chegando agora, pro Diniz, enfim. Eu acredito nele, acredito com certeza no grupo do Flamengo, acredito que a diretoria fez as contratações pontuais que precisam. Eu acho que o Flamengo tem hoje, o Fluminense está ganhando, tá, mas eu acho que ainda o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, juntamente com o Fluminense, lógico, Palmeiras, enfim, Atlético, mas eu acho que esse ano a gente vai beliscar alguma coisa grande. É isso. Bola. Bom, hein? É, bom. Agora tem que voltar pra jogar uma bolinha aqui, pô. Voltei, esse ano eu tava no Jogo das Estrelas do Zico. Foi bacana, legal, o Galo botou 60, 70 mil pessoas. Galo é galo, né? Não tem jeito. Tá certo. E aí, é isso aí, cara, eu agradeço, foi um prazer imenso voltar aqui nesse palco, foi um prazer imenso, muito obrigado pelo convite, estou à disposição, só tenho que agradecer e que seja um ano maravilhoso para todos nós, sem guerra, sem briga nos estádios, e fora o racismo, fora tudo, e só alegria, porque é isso aqui que é a nossa maior paixão, né? É isso aí. Em breve você vai estar com a gente de novo aí, que vem novidade por aí, então fiquem ligados aqui na Maraca TV, que tem muita coisa boa chegando. É isso, Thiago? É isso. Valeu, galera. Até a próxima. Venham conhecer o Tour Maracanã, participar da Santa Forneria, agradecer ao Toró mais uma vez e até a próxima. Valeu!